que tem alguns que se iludiram com essa carta, Fabiola, que sequer foi escrita pelo presidente da República. Ele fez questão de deixar claro que a carta foi escrita por Michel Temer e que ele apenas teria assinado. Ele não teve a coragem de gravar um vídeo lendo essa carta ou tratando dessa nota. E estamos falando de um presidente que um ministro tem que gravar um vídeo para dizer que o áudio que foi circulado, pedindo que os caminhoneiros liberassem as estradas, era um áudio verdadeiro do presidente. Olha o nível de confusão que se criou no país. Os apoiadores de Bolsonaro não sabem se foi ele que fez, se não fez, se é fake news, se não é. Essa confusão que o presidente da República cria o tempo inteiro propositalmente. Eu não me iludo com essa carta. Essa carta é um passo atrás para dar dois à frente, é um recuo tático. Ele certamente voltará a atacar os poderes, tão logo os poderes façam aquilo que lhes cabe, que é colocar limites ao poder do presidente da República. Quando o ministro Alexandre de Moraes tomar uma nova decisão que desagrade o presidente, ele voltará a atacá-lo. Portanto, é uma ilusão arrefecer na luta pelo impeachment, imaginando que aquela carta é uma carta sincera. Não é uma carta sincera. Eu adoraria acreditar nisso. Por isso, é fundamental manter a pressão pelo impeachment sobre o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e por isso uma manifestação unitária de todos os partidos é fundamental. É preciso tirar Bolsonaro da presidência da República para salvar a democracia no Brasil. Deputado, mas isso é muito claro, né, na quem é oposição, que realmente não se convenceu com a carta e não acredita nessas palavras, até porque já conhece o presidente Bolsonaro de outros carnavais, né? O senhor mesmo que é deputado e muitos parlamentares que estão aí que conviveram com ele, inclusive como deputado. Agora, essa carta convence o Centrão, por exemplo, que tem um papel fundamental no encaminhamento desse pedido de impeachment, ou não? Ou até mesmo aqueles que estavam com Bolsonaro e o deixaram, né? Como é que fica para quem é mais governista e para quem é, inclusive, de centro? Como é que está o termômetro dentro do Congresso, não só entre a oposição? Olha, Fabiola, sinceramente, eu acredito que quem tem um pouco de experiência política não acredita nessa carta. Agora, de fato, é bem possível que partidos do centro, ou o centrão propriamente dito, se agarrem nessa carta como a desculpa que aguardavam para não haver uma pressão máxima sobre o presidente da Câmara na direção do impeachment. É possível. Agora, eles têm um argumento, mas é um argumento falso. É um argumento que, no fundo, não acreditam, porque as pessoas que têm vivência política sabem que não se muda a natureza de uma pessoa com uma carta. Bolsonaro não passou a ser outra pessoa. E quem tem experiência política sabe quem ele é e sabe como ele age. Agora, de fato, isso vai ser usado como argumento, ou isso é a desculpa que muitos precisavam para tirar o pé do acelerador do impeachment, em que começaram a colocá-lo no dia 8. Por isso a carta, essa suposta carta, esse texto escrito por Michel Temer vem no dia 9 de setembro. Porque no dia 8 as peças começaram a se mexer na Câmara, os partidos começaram a avançar em direção ao impeachment. E aí ele faz um sinal com essa carta e infelizmente, uma parte está se agarrando a isso para dizer não, vamos agora aguardar, vamos ver se ele de fato muda o comportamento ou não. Eu acho que é uma perda de tempo, ele não vai mudar, não vai deixar de ser quem é por causa dessa carta. Nós estamos ouvindo por telefone aqui Alessandro Molon, que é deputado federal pelo PSB. Quem está conosco pelo canal UOL neste momento, acompanhando a partir da página do UOL, migra para o YouTube, porque a gente vai seguir lá no canal UOL, a gente vai falar de futebol agora, mas a gente segue falando sobre política aqui. Tem mais uma pergunta do Josias de Souza para o deputado. Vai lá, Josias. Deputado Molon, eu lhe pergunto, nós estamos falando, a Fabiola lhe perguntou sobre o Centrão, né? Eu lhe pergunto sobre a própria esquerda, né? Porque há muita dúvida sobre a sinceridade do discurso do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, em relação ao impeachment do presidente. As pessoas olham para o discurso dúbio do PT e avaliam que, do ponto de vista do Lula, pode ser interessante politicamente que se mantenha na presidência da República um Bolsonaro fraco, para que ele polarize com este personagem e dispute com ele a eleição em 2022. Do mesmo modo, o PSDB, antes mesmo da divulgação da carta
do presidente da República, a carta terceirizada ao Michel Temer, o PSDB fez uma reunião para aprovar o impeachment, não conseguiu aprovar. Disse, não, nós somos oposição ao Bolsonaro, mas adiaram a deliberação sobre o impeachment. O MDB nem se fala. O PSD de Gilberto Kassab, que ensaiava um apoio ao impeachment, já tirou o time de campo. O DEM, o ACM Neto, diz que é preciso dar um voto de confiança ao presidente depois que assinou a carta. Quer dizer, não é muito otimismo imaginar que neste cenário vai vingar uma proposta de impeachment? Repare, Josias, eu não estou afirmando que o impeachment vai acontecer ou que ele vai vingar. Eu estou defendendo a imprescindibilidade de que ele vingue. O país não suporta mais esse clima que vem vivendo há 2 anos e meio. O país está uma confusão, um caos. E as pessoas que seguem o presidente estão achando que o país está mal por causa do Supremo Tribunal Federal. A inflação disparou, o desemprego está enorme, as pessoas estão fazendo sopa de ossos para se alimentar e tem gente dizendo que a culpa é do Supremo. Quer dizer, o país não consegue ir para frente desse jeito. Nós vamos perder mais 1 ano e meio. Nós já perdemos 8 anos, 10 anos. O país está parado, o mundo está avançando. Eu sei, eu reconheço as dificuldades que tem no impeachment de avançar. Os partidos de centro, vários deles, constituem formal ou informalmente a base do governo, alguns têm ministérios, isso tudo dificulta. Agora, da nossa parte da oposição, nós temos feito tudo o que podemos fazer para isso. E mesmo o senhor vê sinceridade na defesa que o PT faz do impeachment ou interessa ao Lula manter o Bolsonaro lá? Eu vejo sim, vou lhe dizer por quê. Porque desde o ano passado já foram vários atos nossos, vários pedidos, várias ações de justiça. Não há uma ação sequer que se possa dizer que não foi tentada. Veja, e antes desse ato do dia 12, nós da oposição já havíamos feito vários atos nessa direção, todos com a participação decidida do PT. Então, eu compreendo o raciocínio que se pode fazer de que uma vitória do PT contra Bolsonaro é uma vitória mais provável do que um outro cenário, mas isso é um raciocínio que faz sentido. Agora, na prática, na realidade, o PT vem se empenhando, sim, pelo afastamento de Bolsonaro. Eu posso testemunhar isso porque tenho visto isso desde o começo dessa nossa luta. Agora, isso, claro, nós sabemos que é difícil aprovar o impeachment, sobretudo com a base que Bolsonaro montou, especialmente movida a orçamento secreto, porque são 18 bilhões de reais sendo usados para garantir uma base que, seja qual for a matéria, se você pegar as votações, elas giram em torno de 300 votos. Ô, deputado, ontem eu estava conduzindo aqui um debate no UOL sobre o futuro da democracia, com grandes especialistas nessa área. E eles falaram que o impeachment ele é um caminho importante também para evitar o golpe. Acreditam que, por exemplo, caso Bolsonaro perca as eleições, a chance de um golpe se torna ainda maior. O senhor concorda com essa tese? Uma das defesas do impeachment de Bolsonaro é justamente evitar um golpe. Tem também essa ligação, deputado? Eu acredito profundamente nisso, Fabiola, porque muitas vezes alguns têm o seguinte raciocínio, né? Eu tenho visto isso de partidos do centro aqui, não, vamos tirá-lo pela eleição. Sim, esse é um raciocínio correto, mas isso se nós vivêssemos num momento normal. Quem disse que ele vai aceitar o resultado das eleições? Quem disse que as eleições serão tranquilas, pacíficas? Quem disse que no dia das eleições não haverá uma grande confusão e apoiadores do presidente da República não vão criar o caos, mais uma vez fazendo aquela história de dizer que votaram nele e o voto foi para outro candidato, produzindo vídeos falsos, ainda mais com essa narrativa falsa agora do voto impresso, né? Que se não tiver voto impresso, a eleição foi roubada. Então, eu concordo com a análise desses especialistas de que o impeachment seria fundamental exatamente para impedir um golpe após as eleições, porque não está dado que, sendo vencido, que ele sairá do poder. Ele disse já, só sairei daqui preso, morto ou sairei vitorioso. Ou seja, nas 3 possibilidades dele sequer aparece a derrota eleitoral, ou seja, ele não prevê que seja aceitável a derrota eleitoral. Só tem 2 saídas para ele. Ou ele ganha ou ele foi roubado, né? Quer dizer, aquela deformação de um autoritário que não aceita o resultado eleitoral.